Você chega em casa e depois de um dia cansativo de trabalho, liga a televisão e vê que hoje tem clássico. Não importa se é Fla-Flu, Derby Paulista ou qualquer outro, seu coração já dispara. Você sabe que os próximos 90 minutos será uma montanha-russa de emoções que pode durar dias, semanas ou até meses na sua memória. Isso, meu amigo, é o poder das rivalidades do futebol brasileiro. Não existe nada tão forte que se compare à intensidade de um clássico brasileiro. É como se toda a paixão de um país continental fosse concentrada em 90 minutos de pura adrenalina. Vamos conhecer as rivalidades mais fascinantes, históricas e emocionantes do nosso futebol. Antes de começarmos, deixa aquele like maroto e se inscreve no canal. Garanto que você vai descobrir coisas sobre o futebol brasileiro que nem imaginava que existiam. Sabe por quê? Porque este é o canal FuteBR Explicado. A anatomia de uma rivalidade, muito mais que 11 contra 11. Uma rivalidade no futebol brasileiro vai muito além do que acontece dentro das quatro linhas. É sociologia, é história, é política, é economia e, principalmente, é identidade. Quando você entende isso, você passa a ver o futebol com outros olhos. Em 1995, fui ao meu primeiro Fla-Flu no Maracanã. Meu tio Gilson, flamenguista roxo, me levou para uma experiência que ele chamava de educação sentimental. Chegamos 4 horas antes do jogo e o que vi me marcou para sempre. Famílias inteiras divididas por cores, amigos que viravam inimigos por 90 minutos e uma energia no ar que você podia literalmente sentir na pele. Essa dinâmica se repete em cada canto do Brasil, mas com suas peculiaridades locais. No Sul, o Grenal carrega questões de classe social que remontam ao início do século XX. Na Bahia, o Bavi reflete a resistência cultural nordestina. Em São Paulo, o Derby Paulista espelha a industrialização de uma metrópole. Cada rivalidade conta uma história diferente do Brasil. Se você quer entender melhor essa sociologia do futebol, recomendo fortemente a leitura de O Negro no Futebol Brasileiro, de Mário Filho, O Universo do Futebol, de Roberto da Mata e Futebol, Ciência, Cultura e Sociedade, de Hilário Franco Júnior. Esses livros vão abrir sua mente para dimensões do futebol que você nem imaginava existir. Fla-Flu. O clássico que nasceu de uma traição e virou poesia. Começamos pelo clássico mais antigo e talvez o mais romântico do futebol brasileiro. O Fla-Flu não é apenas um jogo, é literatura em movimento, é crônica social, é paixão transformada em arte. E tudo começou com uma das maiores traições da história do esporte nacional. Ano de 1911. O futebol no Brasil ainda engatinhava, praticado basicamente pela elite carioca. O Fluminense Futebol Clube, fundado em 1902, era o clube mais glamouroso e aristocrático do Rio de Janeiro. Mas dentro daquele ambiente refinado, um grupo de dissidentes começou a questionar os rumos do clube. A ruptura aconteceu de forma dramática. Em uma assembleia tensa, o grupo dissidente deixou claro que não concordava com a política elitista do Fluminense. Dias depois, nascia o Clube de Regatas do Flamengo, seção futebol, já que o clube existia desde 1895 como agremiação de remo. O primeiro clássico oficial aconteceu em 3 de maio de 1912, no campo do Fluminense, em Laranjeiras. Vitória tricolor 3-2, mas o placar era irrelevante. O que importava é que nascia ali a maior rivalidade do futebol carioca e uma das maiores do mundo. Desde então, já foram mais de 450 confrontos oficiais, e cada um deles carrega a intensidade daquele primeiro embate. Zico disse em 2005, durante uma entrevista para a TV, o Fla-Flu é o único jogo que eu ficava mais nervoso para jogar do que uma final de Copa do Mundo. Porque ali você não representa apenas um clube, você representa uma filosofia de vida. Essa frase resume perfeitamente a dimensão emocional dessa rivalidade. O clássico teve momentos que entraram para a história do futebol mundial. Em 1963, uma final do Campeonato Carioca reuniu inacreditáveis 176.656 pessoas no Maracanã, um recorde que permanece até hoje para jogos entre clubes. E imagine a energia daquela multidão, o barulho, a tensão. Nos anos 80, o Flamengo vivia sua era dourada com Zico, Júnior, Leandro e companhia. Mas o Fluminense não se intimidava. Tinha jogadores como Assis, Romerito e Washington que protagonizaram embates épicos.
Um dos momentos mais icônicos aconteceu em 1995, quando Renato Gaúcho, jogando pelo Fluminense, fez um gol de barriga contra o Flamengo. O placar mostrava 2-2. O Fluminense precisava de um gol para vencer o Flamengo e se tornar campeão carioca, no ano do centenário do rival, que estava recheado de estrelas como Romário. Foi então que aconteceu o lance que imortalizaria Renato Gaúcho no tricolor. Aí o torcedor pela direita driblou Charles Guerreiro e soltou uma bomba cruzada à meia altura. Na área, a bola encontrou Renato Gaúcho, que de barriga empurrou para a rede antes de explodir em comemoração. Há exatos 30 anos, com o Maracanã lotado, com um público de mais de 120 mil pessoas. Não era apenas um gol, era arte, era irreverência, era a essência do futebol brasileiro. O que muita gente não sabe é que o Fla-Flu influenciou diretamente a literatura brasileira. Além de Nelson Rodrigues, Armando Nogueira e Carlos Drummond de Andrade, eram frequentadores assíduos do clássico. Eles entendiam que ali estava acontecendo algo maior que futebol. Era a alma do povo brasileiro se expressando. Corinthians e Palmeiras, o derby que para a maior cidade da América do Sul. Se o Fla-Flu é poesia, o derby paulista é épico de guerra, é intensidade pura, é a materialização do que significa ser paulista, trabalhador, guerreiro e sempre disposto a brigar pelo que acredita. A rivalidade começou em 1917, quando os dois clubes se enfrentaram pela primeira vez. Durante as décadas de 40, 50 e 60, o Palmeiras dominou, tinha mais títulos, melhor estrutura, jogadores mais técnicos. Isso colheu uma frustração enorme na torcida corintiana, que se via como maioria numérica, mas minoria em conquistas. Era como ter o maior exército, mas sempre perder as batalhas. O ponto de virada veio em 1977, quando o Corinthians começou a se profissionalizar de verdade. A chegada de Sócrates foi simbólica, um jogador intelectual formado em medicina que escolheu jogar no time do povo. A democracia corintiana dos anos 80 não foi apenas um movimento esportivo, foi uma revolução cultural que aconteceu durante a redemocratização do Brasil. O clássico teve momentos que entraram para a história do futebol mundial. Em 1993, o Palmeiras quebrou o jejum de 16 anos sem títulos, justamente contra o Corinthians, vencendo por 4-0 na final do Campeonato Paulista. Foi uma humilhação tão grande que até hoje é lembrada pelos palmeirenses como a tarde da redenção. Em 1999, os dois clubes se enfrentaram na semifinal da Copa Libertadores e o Palmeiras avançou com uma vitória heróica no Morumbi. A virada de mesa aconteceu em 2012, quando o Corinthians finalmente conquistou sua primeira Libertadores. Não foi contra o Palmeiras, mas a conquista teve um gosto especial porque quebrou um complexo de décadas. O Corinthians provou que podia ser grande não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. O derby mais emocionante foi em 2018, na final do Campeonato Paulista. O Corinthians chegou com um azarão, enfrentando um Palmeiras que vinha de uma sequência espetacular. Em pleno Allianz Parque, casa do Palmeiras, o Corinthians venceu nos pênaltis e conquistou o título. O que torna o derby único é a sua imprevisibilidade. Estatísticas, favoritos, fase dos times, nada disso importa quando a bola rola. É como se os 90 minutos fosse uma dimensão paralela onde apenas a paixão e a vontade de vencer determinam o resultado. Agora vamos falar de uma rivalidade que transcende barreiras estaduais e se tornou verdadeiramente nacional. Flamengo e Corinthians não são apenas dois clubes que se enfrentam, são duas forças da natureza que representam a essência do futebol brasileiro. É o clássico do povo, dos trabalhadores, dos apaixonados pelo esporte. O interessante é que essa rivalidade não nasceu de proximidade geográfica, como acontece com a maioria dos clássicos. Ela surgiu naturalmente, porque os dois clubes sempre tiveram perfis parecidos, populares, com torcidas gigantescas e uma identificação profunda com as classes trabalhadoras. Nos anos 80, essa rivalidade ganhou contornos épicos. O Flamengo vivia sua era dourada com Zico, Adílio, Júnior e companhia. Era um time que encantava o Brasil inteiro, que jogava um futebol arte que fazia qualquer neutral se apaixonar. Do outro lado, o Corinthians tinha a democracia corintiana, com Sócrates, Casagrande, Vladimir, um time que representava muito mais que futebol, era resistência política e cultural. O que sempre me impressionou nessa rivalidade é como ela consegue mobilizar multidões em qualquer canto do país. Um Flamengo e Corinthians em Brasília, Cariacica, Manaus ou Uberlândia sempre tem casa cheia. É como se o Brasil inteiro fosse dividido entre rubro-negros e alvinegros, e cada confronto fosse uma eleição popular. Em 1991, aconteceu um dos jogos mais marcantes dessa rivalidade. A revanche vem em 2010, na Libertadores. Um ambicioso e corajoso projeto foi construído pelo presidente Andrés Sanches na intenção de conquistar a inédita taça do torneio continental em uma das datas mais importantes da história do clube. Comandado por Mano Menezes, o time tinha a presença de Roberto Carlos e Ronaldo Fenômeno, que conferiam ao elenco um caráter de candidato ao título. Nas oitavas de final, o Timão enfrentaria o Flamengo. O favoritismo dos paulistas, porém, não entrou em campo na primeira partida. No Maracanã castigado pela chuva, o rubro-negro fez frente ao badalado Corinthians e contou com o brilho de Adriano Imperador para garantir a vitória de 1-0 com gol de pênalti.
Na volta no Pacaembu lotado, o Timão precisaria vencer por 2 gols de diferença para avançar. A equipe foi para cima e abriu 2-0 ainda na primeira etapa, com direito a gol de Wagner Love de cabeça. Os donos da casa foram para o intervalo se classificando. De volta à etapa final, o Flamengo entrou mais ligado. Logo aos 4 minutos, dos pés de Wagner Love saiu o tento do time carioca. Mesmo com tempo no relógio, o alvinegro não conseguiu devolver o golpe e a partida terminou em 2-1, com o sonho da Liberta no centenário indo para o brejo. O confronto mais recente que marcou foi a final da Copa do Brasil de 2022. 2 jogos épicos, com o primeiro terminando 0-0 no Neoquímica Arena e o segundo sendo decidido nos pênaltis no Maracanã. O Flamengo levou a melhor, mas o que ficou na memória foi a qualidade dos jogos e a intensidade da disputa. Cruzeiro versus Atlético MG, o clássico mineiro. Partiu Minas Gerais, onde nasce uma das rivalidades mais tradicionais e equilibradas do futebol brasileiro. Cruzeiro versus Atlético é muito mais que uma disputa esportiva. É a representação da alma mineira, com sua tradicional hospitalidade misturada com uma competitividade feroz. A rivalidade entre os 2 clubes mineiros tem características únicas. Diferente de outros clássicos que nasceram de diferenças sociais marcantes, essa rivalidade surgiu naturalmente da geografia e da necessidade de ter 2 grandes clubes representando o futebol mineiro. Durante os anos 1970, essa rivalidade ganhou dimensão nacional. O Cruzeiro vivia uma das suas melhores fases, com jogadores como Dirceu Lopes, Nelinho e Joãozinho, que formavam um time encantador. Era um futebol técnico, bem organizado, que representava a disciplina mineira. O Atlético MG, por sua vez, tinha craques como Reinaldo, que faziam a diferença em momentos decisivos. A renovação da rivalidade aconteceu na última década, quando ambos os clubes voltaram a investir em futebol. O Atlético MG, sob comando de diferentes técnicos, conquistou títulos importantes como a Libertadores de 2013. O Cruzeiro, por sua vez, manteve a sua tradição de revelar talentos e conquistar títulos nacionais. Grenal, o clássico que parou o Rio Grande do Sul. Agora vamos para o sul do país, tia. O Grenal não é apenas um jogo, é um fenômeno social que divide famílias, define relacionamentos e marca gerações. É a materialização da alma gaúcha em sua forma mais pura e intensa. A rivalidade entre o Grêmio e o Internacional começou em 1909, quando os 2 clubes se enfrentaram pela primeira vez. O curioso é que o primeiro resultado foi uma goleada histórica, 10-0 para o Grêmio. Mas não se engane, isso não definiu nada sobre o equilíbrio da rivalidade. Pelo contrário, é como se o destino quisesse mostrar desde o início que tudo poderia acontecer nessa disputa. Nos anos 1970, o Internacional viveu sua era dourada com jogadores como Figueroa, Falcão e Batista. Era um time que encantava o Brasil inteiro e que chegou a ser considerado um dos melhores do mundo. A resposta do Grêmio veio nos anos 1980 e 1990, quando conquistou suas principais glórias. A Libertadores de 1983, liderada por Renato Portaluppi, foi um marco na história do clube. O Internacional respondeu em 2006 com uma das campanhas mais impressionantes da história do futebol brasileiro. Primeiro, conquistou a Copa Libertadores. Depois, foi campeão mundial ao derrotar o Barcelona de Ronaldinho Gaúcho na final. Foi uma prova de que o clube podia competir com os melhores do mundo. Em 12 de março de 2020, Grêmio e Inter se enfrentaram pela primeira vez em duelo válido pela Copa Libertadores da América. O empate sem gols na arena teve 8 expulsões e ficou marcado por ser o último com torcida antes da pandemia. O episódio é conhecido como o Grenal do Fim do Mundo. Bavi, a paixão que incendeia a Bahia. Vamos agora para o Nordeste, onde o futebol ganha cores e sabores únicos. O Bavi, clássico entre Bahia e Vitória, é muito mais que uma rivalidade esportiva. É a expressão máxima da cultura baiana, onde o futebol se mistura com axé, capoeira e toda a alegria contagiante do povo nordestino. A rivalidade nasceu em 1932, quando os 2 clubes se enfrentaram pela primeira vez. Mas o que realmente intensificou essa disputa foi o contexto social que cada clube representava. O Bahia sempre foi visto como o clube da elite soteropolitana, com uma torcida mais refinada e estruturada. O Vitória, por sua vez, carregava a imagem de clube do povo, da resistência, dos que lutavam para ter voz. O equilíbrio da rivalidade sempre foi impressionante. Quando analisamos a história, vemos que os 2 clubes alternaram momentos de glória e de reconstrução. O Bahia teve seu momento áureo em 1988,
quando conquistou o Campeonato Brasileiro com apenas 5 derrotas na campanha. Foi uma campanha épica que colocou o futebol baiano no mapa nacional. O Vitória, por sua vez, sempre foi conhecido como um formador de talentos excepcionais. Jogadores como Dida, Vampeta, Bebeto e muitos outros começaram suas carreiras no Leão da Barra. Era como se o clube tivesse uma fábrica de sonhos que transformava meninos da periferia em ídolos nacionais. Um Bavi muito icônico foi em 18 de fevereiro de 2018. O jogo foi finalizado antes dos 90 minutos, por insuficiência de jogadores rubro-negros. Esse episódio rende assunto até hoje. Com gol de Denilson, marcado no primeiro tempo, o Vitória venceu o Bahia por 1-0 no Barradão, quando o juiz Jailson Macedo Freitas assinalou pênalti para o tricolor aos 3 minutos da etapa final. O atacante Vinícius converteu a penalidade e foi comemorar dançando, como uma provocação à torcida adversária. O ato deu início a uma confusão generalizada que terminou com 9 expulsos e o fim do jogo aos 34 do segundo tempo. O jogo recebeu o nome de O Bavi que Nunca Acabou. Atletiba, a Guerra do Paraná. No Paraná, nasce uma das rivalidades mais viscerais e imprevisíveis do futebol brasileiro. O Atletiba, clássico entre Atlético Paranaense e Coritiba, é conhecido por sua intensidade, violência e capacidade de surpreender. A rivalidade começou em 1924, quando os dois clubes se enfrentaram pela primeira vez. Mas o que realmente intensificou essa disputa foi o contexto social que cada clube representava. O Coritiba sempre foi visto como o clube da elite curitibana, com uma torcida mais tradicional e conservadora. O Atlético, por sua vez, carregava a imagem de clube revolucionário, que quebrava paradigmas e desafiava o establishment. Um dos momentos mais marcantes da rivalidade aconteceu em 1989, quando o Couto Pereira foi invadido por torcedores durante um Atletiba. É como se toda a tensão acumulada ao longo dos anos explodisse em um único momento. Nos anos 1990, o Atlético viveu uma fase de renovação. Era como se o clube quisesse mostrar que podia se reinventar a qualquer momento. A resposta do Coritiba veio nos anos 2000, retomando a competitividade. A Copa do Brasil de 2011 foi especialmente simbólica, porque o clube provou que podia competir com os grandes centros do futebol brasileiro, chegando ao vice-campeonato. Clássico Rei, a renovação do futebol nordestino. Nas últimas décadas, surgiu uma das rivalidades mais crescentes e interessantes do futebol brasileiro. O Clássico Rei, confronto entre Fortaleza e Ceará, representa a renovação do futebol nordestino e prova que rivalidades podem nascer e crescer mesmo em tempos modernos. A rivalidade entre os dois clubes cearenses tem raízes históricas que remontam ao início do século XX, mas foi nas últimas 2 décadas que ela ganhou dimensão nacional. O que torna essa rivalidade especial é como ela representa o crescimento do futebol nordestino como um todo. Não é apenas uma disputa local, é a prova de que o futebol brasileiro vai muito além do eixo Rio-São Paulo. O Fortaleza, tradicionalmente conhecido como o Leão do Pici, sempre carregou a imagem de clube do povo, da periferia, dos que lutam por reconhecimento. O Ceará, por sua vez, com sua camisa alvinegra, se posicionava como o clube mais tradicional e organizado do estado. Era como se cada Clássico Rei fosse uma disputa entre 2 formas de entender o futebol cearense. O ponto de virada dessa rivalidade aconteceu quando ambos os clubes começaram a se profissionalizar de verdade. A chegada de investimentos, a melhoria dos estádios e principalmente a contratação de treinadores qualificados transformaram o Clássico Rei de uma disputa regional em um confronto que chama a atenção nacional. O que torna o Clássico Rei especial é sua modernidade. Diferente de outras rivalidades centenárias, esta cresceu na era da internet, das redes sociais, da globalização. Os torcedores usam memes, provocações criativas e uma linguagem completamente contemporânea. Em 2021 e 2022, os 2 clubes protagonizaram confrontos memoráveis, que provaram que o futebol cearense podia competir com qualquer região do país. O Fortaleza, sob o comando de Juan Pablo Vojvoda, mostrou um futebol moderno e eficiente. O Ceará respondeu com sua tradição e organização. Tá curtindo? Então não esquece de largar aquele like esperto e se inscrever no FuteBR Explicado. Ah, não se esqueça também de tomar pelo menos 2 litros d'água por dia, hein? Santos versus Botafogo, o clássico da Era de Ouro.
Essa é uma rivalidade que talvez seja mais nostálgica do futebol brasileiro. Santos versus Botafogo não é apenas uma lembrança, é a materialização da era mais dourada do nosso futebol, quando o Brasil encantava o mundo com seu jogo bonito e seus craques geniais. Anos 1960. O Brasil vivia seu momento mais glorioso no futebol mundial. Acabava de conquistar a Copa do Mundo de 1958, com um garoto de 17 anos chamado Pelé causando espanto mundial. E quando esse mesmo Pelé voltava ao Brasil, os confrontos entre Santos e Botafogo se tornavam verdadeiros espetáculos de arte futebolística. O Santos do Pelé era muito mais que um time, era uma escola de futebol. Junto com o Rei, jogadores como Pepe, Coutinho, Dorval e Lima formavam um conjunto que praticava o futebol mais bonito já visto. Era como se cada jogo fosse uma aula de como o futebol deveria ser jogado. Do outro lado, o Botafogo não ficava devendo nada. Garrincha, o anho das pernas tortas, era o contraponto perfeito ao gênio do Pelé. Enquanto Pelé era a perfeição técnica, Garrincha era a magia da imprevisibilidade. Junto com Nilton Santos, Didi, Zagallo e outros craques, o Botafogo representava a alma carioca do futebol brasileiro. O que tornava essa rivalidade especial era o contexto histórico. O Brasil vivia um momento de euforia nacional, com a construção de Brasília, o crescimento econômico e a sensação de que o país estava destinado a ser uma potência mundial. O futebol era a expressão máxima dessa confiança e Santos x Botafogo representava o melhor do nosso futebol. Infelizmente, essa rivalidade começou a perder força nos anos 1970, quando tanto Santos quanto Botafogo entraram em declínio. Pelé estava chegando ao fim da carreira, Garrincha já havia se aposentado e o futebol brasileiro começava a se profissionalizar de forma diferente. Mas a memória dessa rivalidade permanece viva. Quando conversamos com pessoas que viveram aquela época, os olhos brilham ao lembrar dos confrontos entre Santos e Botafogo. Sport Santa Cruz, o clássico das multidões. A rivalidade entre Sport e Santa Cruz tem uma característica única. Ela nasceu da proximidade geográfica e da necessidade de ter dois grandes clubes representando o futebol pernambucano. O Sport, tradicionalmente conhecido como o Leão da Ilha, sempre carregou a imagem de clube mais organizado e tradicional. O Santa Cruz, por sua vez, se posicionava como o clube do povo, da periferia, dos que lutavam por reconhecimento. Durante os anos 80 e 90, essa rivalidade ganhou contornos épicos. O Sport vivia uma fase de crescimento, conquistando títulos regionais e nacionais. O Santa Cruz, por sua vez, mantinha sua tradição de revelar talentos e surpreender nos momentos mais importantes. O que sempre me impressiona nessa rivalidade é a sua capacidade de mobilização. Em 2011, quando os dois clubes estavam na Série B, fizeram um clássico que bateu o recorde de público do ano. Mais de 60 mil pessoas no Arruda. A rivalidade transcendeu o esporte e virou cultura. Existem músicas, peças teatrais, cordéis e até livros narrando os embates entre Sport e Santa Cruz. Essa dimensão cultural torna a rivalidade ainda mais especial e única. Cada rivalidade que exploramos carrega consigo histórias únicas, contextos sociais específicos e uma carga emocional que transcende gerações. Do Fla-Flu carioca ao Grenal gaúcho, do Bavi baiano ao clássico rei cearense, cada confronto representa uma fatia diferente do Brasil, mas todos unidos pela mesma paixão avassaladora pelo futebol. O que fascina sobre essas rivalidades é como elas conseguem se reinventar constantemente. Novas gerações de jogadores, novas histórias, novos momentos épicos, mas sempre mantendo a essência que as tornou especiais. As rivalidades do futebol brasileiro são patrimônio cultural da humanidade. Elas representam o que há de mais autêntico, mais puro, mais emocionante no esporte mais popular do mundo. São a prova viva de que o futebol pode ser, sim, muito mais que um jogo. Pode ser poesia, pode ser resistência, pode ser identidade. Chegou até o final? Sinal que gostou. Deixa aquele like, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos. Comenta quais rivalidades ficaram de fora desta lista, pra gente fazer a parte 2 deste vídeo aqui no FuteBR Explicado. Até o próximo vídeo. Abraço!